Gabriel. Oi. É o Gabriel que está chegando? Não. Só os cachorros. O sino já tinha tocado. Então, boa noite a todos. Vamos fazer a nossa oração e vamos iniciar os nossos trabalhos. Então, vamos fechar nossos olhos. Vamos respirar um pouquinho mais aliviados, mais tranquilos, aproveitando esses fluidos que a espiritualidade preparou na casa, e vamos pedindo para que os dirigentes dessa casa espírita nos deixem, nos permitam fazer o nosso trabalho hoje e nos instruam no aprendizado que teremos que ter à noite. Que possamos assimilar os conhecimentos da doutrina espírita, aqueles que Jesus nos deixou, e assim transformar a nossa passagem pela terra um pouco mais leve. Então, em nome de Jesus e de todos aqueles espíritos que nos ajudam na noite, nós abrimos os trabalhos de estudo e posteriormente palestra e passe da noite de hoje. Que assim seja. Bem, gente, então, hoje nós vamos iniciar um capítulo novo aí, né? Que já vamos entrando agora na parte que vai falar um pouco mais sobre o mundo espírita, né? Continuamos aí no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, mas agora nós vamos passar para o capítulo 3, que fala aqui sobre o retorno da vida corpórea à vida espiritual. Então nós vamos falar sobre morte. Mas vejam que interessante, ele não diz morte, né? Ele diz retorno, ou seja, não é uma viagem de ida, como às vezes a gente tem compreensão. É uma viagem de volta, né? E isso já dá a entender que a nossa verdadeira vida é lá. Então é um retorno, né? Retorno à vida, da vida corpórea, dessa vida desse corpo, à vida espiritual. Sai da matéria para entrar no plano espiritual. Muito bem. A primeira pergunta desse novo capítulo, o Kardec vai indagar os espíritos na 149, a seguinte questão: em que se transforma a alma no instante da morte? Para nós que estamos aqui já há um bom tempo estudando o espiritismo, já somos, né? Essa pergunta é uma pergunta simples, né? Simples. Agora, voltem aí a uns 200 anos atrás e imaginem essa questão naquele tempo. O que acontece depois da morte? Essa é a pergunta que o Kardec está fazendo. O que se transforma a alma? E aí o Kardec está usando o termo alma como espírito encarnado. Ele vai estar usando alma, nós todos que estamos encarnados aqui. O que se transforma, o que nós nos transformamos depois da morte? Isso, gente, quantas correntes religiosas e doutrinas já falavam e falam ainda sobre isso? O que vem no pós-morte? Isso iniciou toda uma dialética de confusão e trabalho e até de domínio, porque é um mistério, sempre foi um mistério. E toda vez que você tem um mistério, você pode criar teorias. E a partir das teorias, você domina, se essa teoria for muito bem formulada, né? Aí nós começamos a entender a primeira fase, né, que é o que nós temos até agora, e é o que o Kardec tinha no tempo dele, e é isso que nós precisamos ter bem claro.
a questão do céu e inferno. O que nós nos transformamos depois da morte? Céu ou inferno. Essa é a ideia. Mas percebam, essa coisa de céu e inferno, ela, assim, lá mais para frente, quando nós formos falar sobre gozos e futuros, gozos e sofrimentos futuros, nós vamos, penas e gozos futuros, a gente vai falar mais sobre céu e inferno, né? Mas aqui nós já precisamos entender mais ou menos de onde veio essa ideia de céu e inferno e por que a gente traz isso, né? Céu e inferno, se você pegar o cristianismo redivido, os primeiros cristãos, eles não falavam em céu e inferno. Jesus nunca falou em céu e inferno. Ele falava do reino dos céus, que era, quando ele dizia reino dos céus, era um lugar. Mas quando ele falava de reino de Deus, aí era um lugar abstrato, era uma situação, um comportamento, né? Então ele nunca falou em céu e inferno, ele nunca disse, ele se referiu em algumas situações, por exemplo, a um lugar onde tinha medo e ranger de dentes, que talvez fosse um lugar de sofrimento, mas ele nunca disse que era um inferno. De onde vem essa ideia dos católicos e dos cristãos de céu e inferno? Vem de um mito grego, da mitologia grega, né? Eles criaram isso, porque o judaísmo também não tem isso. O judaísmo, na época de Jesus, eles, e até hoje, uma boa parte, entende que depois que você morre, vai haver um tempo do juízo final. Aí haverá uma ressurreição dos mortos, mortos em espíritos, né? É isso que eles entendem. Então fica num plano, vagando, mais ou menos isso. Então não tem um céu e inferno para eles. Claro, dentro da Cabala, essa é a visão vulgar, para o povo judeu vulgar. Dentro da Cabala, dos conhecimentos da Cabala, aí a reencarnação acabou. Mas não tem conversa, né? Então, de onde vem essa ideia de céu e inferno? Vem do plano pagão, dos povos pagãos, dos mitos gregos. Na Grécia, de acordo com o entendimento que eles tinham, eles entendiam assim: Zeus era o senhor do céu e da terra. Poseidon era o deus dos mares. E Hades era o deus do submundo, do mundo dos mortos. E aí criou-se uma ideia de inferno dali. O que acontece, qual é dentro do mito deles, quando alguém morria? Morria, a alma continuava, ou a pessoa levava o seu caráter, vamos dizer assim. Quer dizer, ninguém mudava nada. Você não mudava só porque você morreu. Você não se transformou num anjo depois que você morreu. Você continua a mesma pessoa, só que sem um corpo físico. Essa é uma ideia. E aí você era recebido nesse mundo dos mortos. Dentro desse mundo dos mortos, Hades, que era o senhor do mundo dos mortos, ia, vamos dizer assim, analisar o teu peso, o peso da tua alma. E aí, de acordo com o teu caráter, aí você ia ou para o Tártaro, aí tem a ver com o inferno, que era um lugar onde tinha um rio de lava quente, por isso a ideia nossa, né, de o inferno ser uma coisa quente, né? Ou se não, se você fosse uma pessoa justa, você ia para os Campos Elíseos, a ideia do céu, mas que não tem absolutamente nada a ver com nuvenzinha e anjinho tocando harpa, né? Isso não tem nada disso. Os Campos Elíseos deles era um lugar da natureza, né? Onde tinha só pessoas bonitas, essa coisa toda, né? E aí você vivia de boa. Mas tem um detalhe aí: não existia tempo eterno. O sujeito não ia para o Tártaro e ficava eternamente lá, porque a palavra eterno é para sempre, né? Não, você tinha condições de sair. Se você passasse por um monte de provas lá, que é difícil de explicar, você poderia sair do Tártaro e ir para os Campos Elíseos. Tinha essa coisa. Mas
Quando o cristianismo trouxe isso, eles retiraram essa questão. E aí começou a complicar um pouco a ideia, né? Aí, para eles conseguirem acertar tudo isso, acho que eu marquei aqui, eles criaram uma coisa chamada purgatório. O que é o purgatório? Que a palavra onde tem purga? A palavra purgar já é sofrer pelos pecados, né? Purgar é eliminar alguma coisa, né? Essa é a ideia. Purgatório é um lugar onde você tem que deixar os teus pecados. Mas quem ia para o purgatório? Por que eles criaram o purgatório? Porque é o seguinte: se você fosse bom, você ia para o céu. Se você fosse ruim, você ia para o inferno. Mas se você fosse batizado pela igreja, não, aí muda tudo. Aí você pode ir para um lugar chamado purgatório. Então o sujeito foi o maior canalha que apareceu na vida. Ele estava morrendo, chamava um padre e pedia que ele ia se entregar então para o cristianismo. Eles batizavam ele e ele ia para o purgatório. Olha que maravilha, né? E isso rendeu à igreja valores absurdos em dinheiro. Os ricos compravam a passagem para o purgatório, chamada de indulgências, né? E por isso, então, o que é que eles criaram? Isso no ano 1030. Na verdade foi criado antes, mas começou a realmente funcionar lá pelo ano 2030, né? Que é um concílio da Igreja Católica. Aqueles que morrem na graça e na amizade de Deus, então o cara se batizava e já estava amiguinho de Deus, virava amigo de Deus, né? Por isso que eu sempre falo assim, eu sou batizado. Tem uns espíritas aí que vão ter problema, né? Eu não, eu já estou batizado, eu já estou na amizade de Deus. Mas não são perfeitamente purificados, ou seja, um verdadeiro mau caráter, né? Embora estejam certos da sua salvação, estão certos da salvação, né? Porque já são batizados. Contudo, são submetidos após a morte a uma purificação, com a fim de obter a santidade necessária para entrar então na alegria do céu. Então ele se batizou, ele já é santo. Só que ele precisa passar para o purgatório para dar uma purificada. Mas é certeza que ele sai do purgatório direto para o céu. Não tem erro. Ninguém fica no purgatório eternamente. O purgatório é só uma escada para o céu. Ou seja, para o inferno você já não ia mais. E o que foi acontecendo? A igreja foi ficando rica por causa desse negócio. Muito rica. Porque eles começaram a vender passagem. Quem não queria ir, né? Então o sujeito era mau a vida inteira, depois ele se batizava e pagava para ir para o purgatório. Eu trouxe aqui, tirada do livro negro do cristianismo, ele é negro porque é um livro escuro, né, que eles não gostam de falar muito, né? 2000 anos de crimes em nome de Deus. Algumas taxas que eles chamavam de as santas taxas, deixa eu ver um tema. As sagradas taxas apostólicas romanas, porque existia a igreja romana e a igreja ortodoxa, essa é da romana, tá? O que é as taxas? Então, se você tem um pecadinho, você chega lá no padre e diz um negócio assim: eu quero eliminar da minha folha corrida esse pecado. Daí tinha umas tabelas. O que você fez? X, então é tanto. O que você fez? Y, então é tanto. E eu trouxe desse livro alguns exemplos, tá? Para que a gente possa ver aonde chegou a crença humana e aonde chegou o distúrbio em relação à religião e o medo da morte. O que isso fazia, né? Um eclesiástico, ou seja, um padre, tá? Um padre, que incorrer em pecado carnal, tiver uma relação sexual aí e tal, seja com freiras, primas, veja só, primas, sobrinhas, afilhadas ou, enfim, com outra mulher qualquer, será absolvida mediante o pagamento de 67 libras e 12 soldos.
Olha que maravilha. 67 libras inglesas, né? O que é um soldo? É o que um soldado ganhava na época. Quanto ganha um soldado hoje? Uns 4 mil, 5 mil reais, por aí? Soldadinho raso. Salário mínimo. Será que é tão pouco? Então é barato hoje para poder se livrar desses pepinos. Então dava o que aí? 12 soldos, dava então aí uns 30 mil reais aí, né? E mais 67 libras esterlinas, a 10 pila, a 600, 30 conto você se livrava. Então você podia ter aí, ó, ter uma relação com as primas, com as sobrinhas, com os afilhados aí, e por 30 mil reais você ia para o purgatório. Mas tem que ser padre. Olha o absurdo. Outro, tá? A mulher adúltera que pedir absolvição, mulher adulta significa mulher que ela é casada, né? Que pedir absolvição para se ver livre de qualquer processo a ser dispensada para continuar com uma relação lícita, pagará ao Papa 87 libras e 3 soldos. Ou seja, ela é adúltera, mas ela quer continuar com o amante. Então ela vai lá falar com o Papa e paga uma taxa. E continua de boa. Vocês estão entendendo? Está liberado. Olha que maravilha, né? Em um caso análogo, o marido pagará o mesmo montante. Geralmente os homens não pagavam isso, mas a igreja não perdoava, né? A igreja não tem conversa, não tem distorção. Se tiverem cometido incesto, gente, sabe? Com o próprio filho, tá? Acrescentará 6 libras, nada mais, nada, tranquilo. Coisa feia, né? O que mais tem aí? Eu trouxe 4, tá? A absolvição e a certeza de não ser perseguido por um crime de roubo. Então a certeza, você roubou, mas é a certeza que quando você morrer você não vai ser perseguido por esse crime, tá? Furto ou incêndio, você botou fogo na casa de alguém, tá? Custarão ao culpado 131 libras e 7 soldos. É mais barato que você, né? É mais barato, vale a pena roubar do que ter. E o último que eu trouxe, a absolvição de homicídio simples cometido contra a pessoa de um leigo. Leigo significa que não é um padre, porque matar padre é coisa diferente. Mas padre é protegido por Deus, daí a coisa pesa, é muito mais dinheiro, né? Mas um leigo custará 15 libras, 4 soldos e 3 denários. Denário é 100 gramas de prata, um denário. Então isso aí a R$1.500, 4.500, 10 conto, você podia matar alguém e ir para o céu. Para o céu não, primeiro para o purgatório, mas é garantido que depois você ia para o céu. Se o assassino tiver matado 2 ou mais homens em um único dia, pagará como se tivesse assassinado só um. Olha que maravilha. Então se você fosse matar um, aproveita e já mata 2. No atacado é isso aí. Então essas aí eram as indulgências, gente. Eu só trouxe isso aqui para vocês verem que quando o John Hus, que foi o Kardec, né? John Wycliffe, Martim Lutero mais tarde, criaram o protestantismo, era o protesto contra isso aqui, as indulgências. Agora fica imaginando que a igreja deve ter lucrado com isso aqui, com um povo fanático, né? Pessoas que juntavam dinheiro e vendiam tudo para poder pagar mais tarde, deixavam a herança deles para a igreja. Está entendendo? Por causa dessa situação de céu e inferno, que foi cultuada em nossas cabeças até hoje, né? Então, em que se transforma a alma no instante da morte? A resposta dos espíritos a Kardec: volta a ser um espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos, que ele havia deixado temporariamente. O que muda nessa resposta em relação a tudo que eu falei, céu e inferno? Porque aqui não está dizendo que ele está salvo, está dizendo que ele se transforma no espírito, mas isso todas as religiões falam.
né? O que muda? Uma palavra retorna. Quando ele usa essa palavra, ele está dizendo assim, ele veio de lá e vai retornar para lá. Então, é porque ele já conhece aquele lugar. Entendendo? E outra, não vai ficar lá para sempre, porque é retorno. Percebem a diferença? Bem, pergunta 150. A alma conserva a sua individualidade após a morte? Porque existem algumas teorias, né, que há algumas crenças que a alma então volta a um todo do cosmos, por exemplo assim. Então você perdeu completamente. O que você é hoje se perderá completamente. Tá? A resposta dos espíritos. Sim, ela conserva. Não perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? O que seria de nós se a gente não conservasse isso, né? Muito bem. Pergunta 150, aqui ele faz uma subpergunta, né? Como a alma constata a sua individualidade se não tem mais o corpo material? O Kardec está perguntando para ele, depois que eu morro, eu não tenho mais esse corpo. Como é que eu sei que sou eu? Né? Tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, o seu perispírito. Daí está tudo bem, nós já viu bastante sobre isso. Então, o que ele está dizendo? Você perde esse corpo físico, mas você continua com outro corpo, que é idêntico a esse, que é feito dos elementos desse planeta. 150b. A alma não leva nada deste mundo? É o que o Kardec quer saber. Será que dá para levar alguma coisa? Dá para levar uma malinha? Dá tempo de levar uma mala? E tem umas brincadeiras, né? Que o caixão não tem gaveta, né? Que paletó de morto não vale a pena fazer bolso, né? Não adianta fazer bolso. Bom dia, boa noite. Não adianta fazer bolso em paletó de morto, nem no vestido, porque não vai levar nada, né? É exatamente isso. A resposta deles é nessa linha, né? Não leva nada. Nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Que interessante isso. O desejo. Algum de vocês tem o desejo de ir para o mundo pior? Aí tem alguém? Levanta a mão. Não, né? Todos nós temos a esperança, né, de quando for para o Hades lá, não ir para o Tártaro, ir para os Campos Elíseos. Essa é a nossa. E se você fazer uma pergunta, a Veja fez uma pesquisa uns anos atrás, quando a Veja estava ainda bem, sobre os brasileiros, se algum deles achava que ia para o inferno. 97% dizia que não acreditava que ia para o inferno. E olha que essa pesquisa passou por Brasília, foi feita em presídios. 97%. Ninguém se acha ruim. Ninguém se acha ruim. E aí que eu falo, esse é um baita problema para nós. Né? Porque se tirar a obrigação, o medo do céu e inferno, se com isso, que o Brasil é um país católico e evangélico, né, que segue essa linha de céu e inferno. Já pensou se não tivesse? Mesmo assim todo mundo acha que é bom. Já imaginou se não tivesse esse medo? Aí, cara, aí ficaria uma bagunça bem generalizada por aqui. Porque esse medo do céu e do inferno é que faz com que as pessoas vão melhorando, né? Porque se depender da nossa responsabilidade, não sei se a gente consegue. Por isso que evolução, né,
Será que nós estamos preparados para assumir uma religião tipo espírita, em que nos dá a responsabilidade sobre a nossa própria continuidade de vida? Será que nós estamos preparados? Ou ainda a gente precisa do tal do inferno? Porque os espíritas também têm medo do umbral, né? É o medo do umbral dos espíritas que faz com que muita gente venha ao centro espírita, trabalhe no centro espírita, dê palestra aqui no centro espírita, não é, Mário? É o medo, é o medo. Você pode falar o que você quiser, mas que tem uma certa hipocrisia nisso, tem sim, é verdade. Fazer a caridade pensando em mim, espírita, porque não tem salvação se não fizer caridade, né? Então tem que fazer a caridade porque eu preciso me salvar. Isso é medo do inferno, gente. Então nós não estamos ainda preparados para assumir responsabilidade sobre os nossos atos. Ainda não. Sozinhos não. Melhorar por si mesmo, né? Essa lembrança desse lugar melhor, é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que tenha dado à sua vida. Olha que legal isso aí, né? Cara, são detalhes nas respostas do Kardec. Ele diz assim: essa lembrança, quando você está morrendo, o desespero que te dá é a lembrança. Porque é um retorno, né? Então, se você saiu de Taiópolis para estudar lá na Rússia, é hora de voltar para cá. Se você for estudar na Rússia, pegou dinheiro do teu pai. O dinheiro do teu pai, que eu quero dizer, são os dons que Deus trouxe com você junto, as suas possibilidades aqui, as suas oportunidades aqui, né? E lá na Rússia você torrou tudo em farra. E aí não participou do teu curso, ó. E aí tem uma hora que você tem que voltar. E aí você fica imaginando assim: ai, meu pai é brabo. E agora? É isso que ele está dizendo aí. Se é retorno, e ele diz que nós temos lembrança, o desespero da morte depende do quê? Do amargor ou da doçura do que você vivenciou aqui. Porque você sabe que você veio com uma missão. Você veio com uma responsabilidade. E na hora que você está desencarnando, você diz assim: cara, eu não fiz o que eu tinha que ter feito. A consciência dói. Esse é o momento do juízo final. Que você sabe. Todos nós sabemos. É? Quanto mais pura para ela for, mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na Terra. Então, quanto mais nós evoluídos nós somos, e quanto mais a gente acreditar que a gente não é daqui, como eu falei na semana passada, quanto mais a gente entender que isso aqui é só um momento da vida, mais fácil é deixar tudo isso. Mais simples é. E aí não há desespero. A lembrança é cheia de doçura. Você veja quanta resposta dentro de uma pergunta simples. É? Alguma pergunta até aí, gente? Não. Então tá. Então, se você gostaria de saber, de escolher para onde ir após a morte, você quer escolher para onde ir após a morte? Porque assim, a escolha, você pode escolher já, em vida, as suas companhias e afinidades, porque tudo é afinidade, tudo é sintonia. Né? Então, se você espera que você vai viver num lugar onde tem só gente boa, mas gente boa mesmo, você frequenta esses ambientes aqui na Terra? As pessoas que convivem com vocês são as pessoas boas pra caramba? Porque é para o mesmo lugar que você vai. Questão de afinidade. As suas companhias de afinidade. A forma como você vive aqui na Terra diz muito sobre a forma como você viverá após a morte. E isso, gente,
Não é o Espiritismo que fala. Todas as doutrinas antigas falam disso. Os egípcios pesavam o coração. Tinha o deus Anu, que tinha um bico assim. Então, assim, quando você morria, você ia lá para o tal do julgamento, que era uma balança, e o Anu pesava o teu coração. Se o teu coração passasse de um peso específico, e aí já vem a palavra peso específico, se o teu coração fosse carregado de necessidades físicas, prazeres físicos, matéria, dinheiro, pessoas, lugares, poder, teu coração vinha pesado. Então, se o peso dele fosse muito alto, o Anu comia teu coração e acabava, e ali era teu fim. Se o teu peso fosse baixo, se você não tivesse tanta necessidade dessas coisas que eu falei, então você seguia em direção à luz do sol. O que significa isso? Significa o seguinte: se você morrer e os teus apegos continuarem sendo tudo aquilo que você está vivendo nessa terra, você vai ficar por aqui, porque é onde você sintoniza, não tem como escapar. Força magnética, peso específico, não adianta. Mas se o teu coração estiver livre, se você tiver um entendimento de que tudo isso aqui não é teu, como na resposta anterior, você não tem peso, e aí você flutua e segue o teu caminho para frente, porque você está preparado para o novo. Eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei do curso lá na Rússia. Você imaginou se eu desse para vocês hoje, para o Zé, que nós estávamos conversando agora há pouco sobre isso, né? Bem sobre isso, sobre que sair do nosso cantinho aqui, né? A oportunidade de vocês irem fazer um curso de renovação completa de toda a tua consciência lá na Rússia. Vocês iam, deixavam a família, filho, condição que se tem hoje, poder, ia. Quase ninguém vai, por causa do cantinho, do nosso cantinho. E esse cantinho é que vai doer no teu coração. Ah, Zé, você está sendo muito maldoso, cruel. Não, eu estou sendo realista, porque é isso que vai acontecer com a gente. E eu sei que eu vou passar por isso também, todos vamos. A dor da perda, o desapego que Jesus falava. E esse entendimento ainda nós não temos. Por isso que a gente passa pelo purgatório. Pelo umbral. Como o André Luiz passou. Querem fazer alguma pergunta? Não? Tá bom. Beleza. Vou continuar falando. 150. Alguém tem, por exemplo, alguma, assim, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá tudo certo? Tá até sendo um puxão de orelha meio forte, assim? Então, pode ter certeza que é para mim também. Tá? Tem que ir pro Campos Elíseos, é uma colônia espiritual. Uma colônia espiritual ou uma dimensão espiritual já elevada, né? Onde existe lá toda uma formação mental diferente, né? Mas para ir para lá você tem que ter uma mente diferente também, né? Que pensar da opinião de que a alma, após a morte, retorna a um todo universal? Então, o que pensar da ideia de que quando a gente morre, a gente volta a um todo, né? Como é aquilo que eu estava falando. O conjunto dos espíritos, olha que interessante essa resposta deles dão, né? O conjunto dos espíritos não constitui um todo? É uma egrégora, né? O lugar que nós estamos falando, do Campos Elíseos, ele é formado por uma egrégora mental. Pode-se dizer que é um todo, é um pensamento de um todo de espíritos, né? Quando está numa assembleia, fazes parte da mesma. No entanto, conserva a tua individualidade. Nós aqui temos um grupo de estudos. É um grupo.
Nós saímos de lá e entramos no grupo e todo mundo pensa igual. Mas você continua sendo você. Você não muda a tua forma de pensar. Só porque você está nesse grupo, né? 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes esta prova pelas comunicações que obtendes? Aí o Kardec já, né? Naquele momento eles estão dizendo, você não está recebendo as comunicações dos espíritos? Não são inteligências individualizadas? Então, né? Se não estiverdes cegos, vereis, e se não estiverdes surdos, ouvireis, pois frequentemente uma voz fala e a voz revela a existência de um ser que está ao vosso redor, espíritos, né? E aí o Kardec vai fazer um comentário final a respeito disso aí. Então ele diz assim: os que pensam que a alma, com a morte, volta ao todo universal, estão errados. Se por isso entendem que ela perde a individualidade, como uma gota d'água que caísse do oceano. Estarão certos, entretanto, se entenderem pelo todo universal o conjunto dos seres incorpóreos, os espíritos. De cada alma ou espírito é um elemento. Muito bem. Se as almas se confundissem no todo, não teriam senão as qualidades do conjunto. E nada as distinguiria entre si. Quando vocês vêm para cá, eu falo aqui, mas vocês, uns concordam, outros não. Por isso que vocês são almas individualizadas. Agora, se todo mundo viesse para cá que nem um gado, e eu fizesse assim, um cardume de coisa, eu fizesse assim, todo mundo ia para lá, fizesse assim, todo mundo ia para cá, aí vocês perderam a individualidade. Vocês estão seguindo um grupo só. Por isso que os animais não têm uma alma individualizada. Eles seguem almas grupos. Por isso que a gente vê os passarinhos voando para um lado, todo mundo para o outro. É um grupo. Não tem alma individualizada. Muito bem. Entretanto, em todas as comunicações, elas revelam a consciência do eu e uma vontade distinta de cada espírito, né? A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é consequência da sua individualização. Se não houvesse, após a morte, senão o que se chama de o grande todo, absorvendo todas as individualidades, esse todo seria homogêneo, e então as comunicações recebidas do mundo invisível seriam todas idênticas. Foi o que eu disse. Todo mundo aqui, se eu perguntar a mesma coisa para Dona Terezinha, para a Rose, a resposta seria a mesma, se todos vocês fizessem parte de um todo. Mas a resposta vai ser diferente. Ou seja, nós não perdemos a individualidade por estarmos num grupo, né? Desde que encontramos seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, e desde que há de todos os caracteres alegres e tristes, levianos e sérios, etc., é evidente que se trata de seres distintos. Então, essa é uma prova de que isso não acontece. A gente continua sendo exatamente aquilo que a gente produziu aqui, pensando igual. Carregamos o nosso caráter. A individualização ainda se evidencia quando esses seres provam a sua identidade através de sinais incontestáveis, de detalhes pessoais relativos à vida terrena e que podem ser contestados. Ela não pode ser posta em dúvida quando eles se manifestam por meio de aparições. É aquela história que o Kardec um dia recebeu Sócrates, né? Ele tinha uma reunião mediúnica e de repente o Sócrates aparecia lá. E ele fazia uma pergunta e o cara respondia. Fazia uma pergunta, o cara respondia. Mas daí ele começou a pensar, mas as respostas não estão sendo muito assim, inteligentes. Aí ele diz, você é Sócrates? Tá, então fala em grego. Você não é Sócrates? Fala em grego. Daí o espírito pegou e foi embora. Do que é? Eu não vou me aparecer hoje. Então o que ele está dizendo aqui são sinais incontestáveis, né? Podia até tentar falar grego, né? Talvez o Kardec nem sabia, mas o Kardec sabia falar grego. O bicho era ligeiro, né? Ele já perguntou falar em grego porque ele sabia falar grego, né? A individualidade da alma foi teoricamente ensinada como um artigo de fé,
mas o Espiritismo a torna patente e, de certa maneira, material. Ou seja, não tem mais, né? Pergunta 153, para a gente ir terminando aí. Em que sentido se deve entender a vida eterna? Porque isso é muito falado, né? Vida eterna. Ok? Boa noite, tudo bem? Boa noite. É a vida do Espírito, né? Que é eterna. A do corpo é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Claro que essa palavra eterna está errada aí, né? Porque eterna significa algo que não tem começo nem fim. O Espírito teve um começo. Nós tivemos um começo. Mas como é uma palavra muito bem usada, né? Fala-se muito, então Kardec está usando esse mesmo tipo de entendimento, né? 153. Não seria mais exato chamar a vida eterna dos espíritos puros, que tendo atingido o grau de perfeição não tem mais provas a sofrer? Então, ele quer dizer que uma vida eterna, um lugar, eles possam viver num lugar muito melhor que nós, né? Porque não precisam mais passar por sofrimento. Aí sim encaixaria a palavra vida eterna. Essa felicidade eterna, essa sim é a felicidade eterna, que ele diz assim. Mas tudo isto é uma questão de palavras. Chamais as coisas como quiserdes, desde que vos entendais. Por isso que eles usam a palavra eterna, porque parece para nós uma coisa assim melhor, né? Para dizer assim, quando você morrer você vai ter uma vida infinita. Tem graça. Uma vida verdadeira, porque a nossa vida aqui Mas assim, mas te dá como é que se diz? Atiça alguma coisa de bom para você? Você vai ter a vida infinita. Agora, vida eterna foi uma coisa assim mais bonita, né? Tem uma vida eterna, estou tranquilo. Então, te cativa mais. Então, eles usavam muito essa expressão, né? E usam ainda, né? É isso aí. Por hoje acabou. Mas não fiz a pressa, agora tem que fazer. Pode vir fazer a prece. Tem que fazer já. Reduz o volume dele. Deixa eu acertar o volume do... Alguém tem alguma pergunta aí a respeito desse tema, não? Não, então tá. Mas agora já estava na hora. Já está na hora da prece. Nós vamos fazer sem música, daí? Mas você vai pôr a música para mim? Põe. Podem começar a festejar. Pode. Pode começar. Não tem sopa agora? Agora tem. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, com a imensa exército o movimento de estender as ordens do seu comando. Espalham-se por toda a superfície da terra, semelhantes de ser as canetas, guiar os caminhos e abrir os olhos aos céus. E evadem em verdade que são chegados os tempos e decidam no seu verdadeiro sentido, para chipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar o justo. As grandes vozes dos céus e são como som de trombeta, e o canto dos anjos seria o sucídio. Nós, as homens, prendimos o conceito da vossa palavra, homens e irmãos a que amamos. Aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei no fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, que podereis entrar no reino dos céus. Na de Deus, de Jesus, está aberta encerrada a prece. Para encerrar, não aberta. Encerrada a prece do Evangelho. Fiz você dar o passe ali junto com a Gislaine?